Amém. Rogai por nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quando eu cheguei aqui, eu vim para rezar, e a minha ausência nessas últimas vezes se deu por causa da minha vida missionária. Tanto que a semana que vem eu não poderei estar porque farei uma semana de missão em Cuiabá. Vou dar uma jornada sobre vida espiritual, mas não estava nos meus planos passar a palavra do Evangelho para vocês. Mas como foi me permitida essa ocasião pela providência divina, eu quero meditar com os senhores o Evangelho de hoje, que é a parábola do semeador. Então ela se encontra no Evangelho de São Marcos, e a gente vai meditar do capítulo 4, do versículo 1, até a conclusão que nosso Senhor Jesus Cristo explica para os discípulos. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12, indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhe propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada, apenas a ouvem. Vem Satanás tirar neles a palavra semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-no com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam-no e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto 30, 60 e 100 por um. Nesse Evangelho, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é quando o nosso Senhor disse para os discípulos: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas os que são de fora, tudo se lhes propõe em parábola. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3, vai dizer: clama-me e responderei coisas misteriosas que ignora. Uma pessoa, ela pode ler 10.000 páginas de bons livros, conhecer a Sagrada Escritura de trás para frente, mas se ela não tiver vida de oração, e o Senhor velar no entendimento dela, ela não vai entender nada. Ontem eu fiz uma live falando sobre Santo Tomás de Aquino, e hoje na igreja, Santo Tomás de Aquino é muito estudado. Só que tem um grupo que estuda Santo Tomás de Aquino, que são soberbos, altivos, orgulhosos, e que quando ele chega numa roda, ele quer citar Santo Tomás, ele quer falar que ele leu a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, é arrogante, orgulhoso, se acha a última bolacha do pacote, o infeliz. Mas Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena, que Santo Tomás aprendeu mais na oração do que nos estudos. A inteligência de Santo Tomás foi iluminada pela graça, tanto que Chesterton dizia que Santo Tomás falava: Deus me deu a graça de tudo o que eu li, eu compreendi. Mas por que Deus fez isso para Santo Tomás? Porque ele é humilde, e Deus só dá a sua graça
as almas humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Isso é tão sério que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, vai dizer que a humildade é a base da oração. Se quiser entender os mistérios do reino de Deus, vai para a oração, vai para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, vai no sacrário, se dobra diante da presença do Senhor, porque a Bíblia vai dizer em São Tiago capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Santo Tomás de Aquino foi exaltado no mundo inteiro, chamado mestre do mundo, doutor angélico, porque ele se humilhou. E o Senhor vai dizer, na verdade vai dizer São João Maria Vianney, que as virtudes batem no coração de Deus, a humildade abre. E o Senhor só revela os seus segredos para as almas humildes. E aí depois o Senhor, para as almas humildes, dá a interpretação da parábola. Ele vai dizer que o semeador semeia, e quando se encontra na beira do caminho, apenas a ouvem a palavra, e vem Satanás arrancar a palavra. Primeira coisa, meus irmãos, o livro de São Tiago, no capítulo 1 e no versículo 22, ele vai dizer assim, sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvinte. Não adianta escutar sobre oração e ficar na teoria. Em São Lucas 18:1 vai dizer, Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Eu leio aquilo. Eu leio 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Eu vejo lá em Eclesiástico 18:22, nada te impeça de orar sempre. Eu escuto isso. Mas e a prática cotidiana da minha vida? Eu faço? A Bíblia vai dizer no livro de Efésios 5:20, procurai agradar o Senhor. Você acha que uma alma que só escuta a palavra de Deus e não a cumpre, agrada a Deus? Logicamente que não, porque lá em São Mateus 7:24 vai dizer assim, todo aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o homem prudente ele tem 4 características. A primeira é que ele é uma pessoa reflexiva. Você acha que ele reflete no quê? Ele reflete na palavra, ele reflete na doutrina, ele reflete nas virtudes. A segunda coisa característica de um homem prudente, a primeira é a reflexão, a segunda é a ação, a terceira, não, está faltando uma. Primeiro, ele é reflexivo. Segundo, a lembrei, ele tem juízo de valor. Qual que é o valor dele? É em cima do quê? Da palavra, da doutrina da Santa Igreja. A terceira, meus irmãos, ele age. E a quarta, ele executa. Agora escuta a palavra, tem todo o ensinamento, aí vai passar pela prova. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, o vosso adversário, ele anda como leão ao redor de vós, procurando a quem devorar. E o que Santo Inácio de Loyola vai falar que ele faz? É como um bandido que ele fica dando voltas em volta de um castelo, procurando a parte mais vulnerável para entrar. Com a sagacidade do diabo, com a inteligência dele, com o conhecimento que ele tem de você, sabendo a sua parte vulnerável, como que você vai fazer para você conhecer a você mesmo? Para você saber aonde é a sua fortaleza, aonde é a sua fraqueza. Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena que é na cela do autoconhecimento. E ninguém entra na cela do autoconhecimento sem uma vida de oração profunda. Aí a pessoa está lá, toda feliz, escutando a palavra. E mal ela sabe que virá uma fúria do diabo para arrebentar com a alma dela. E para vencer o diabo, Mateus 26, 41, Nosso Senhor vai dizer, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos andaram 3 anos com o nosso Senhor Jesus Cristo. 3 anos. Pedro viu os maiores milagres. João deitou no coração de Jesus. Tiago foi o maior missionário. E ainda os 3, que representavam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora que o Senhor mais precisou, eles dormiram, por causa que o poder da tentação é tenebroso.
E a pior tentação que eu acho, sabe qual que é? É aquela tentação que vem sem você ter noção. Eu tinha um nome para falar para ela, mas depois me ocorre aqui. É a súbita. Você se acordou num dia, está tudo bem. Você está com a alma inebriada do amor divino. Está rezando, do nada. Vem uma baixa, vem uma tristeza, e vem Satanás com um golpe que você não esperava. E você é surpreendido, falava, por essa eu não sabia. Mas foi tão forte a pancada, que eu nem imaginava, porque para mim eu já era um santo. Para mim eu já estava numa graça tremenda. Por isso que Jesus, para vencer o demônio, ele não fala só para rezar, ele fala para vigiar. E aí por isso que a gente precisa das armas. Quem não faz exame de consciência cotidiano, corre um risco tremendo, porque você faz a oração e Jesus esclarece a tua inteligência sobre os propósitos que você deve ter. Só que no dia inteiro, se você não fazer o exame de consciência para ver se você está procurando agradar a Deus, como Efésios 5:20, em cumprir as resoluções que foi te passada, não tem como. E o Senhor permite mesmo a tentação. Com Santo Tomás de Aquino, ele tinha vocação dominicana, e a mãe dele queria que ele fosse beneditino, porque na época dele ser beneditino iria dar muito dinheiro e prestígio para a família. Mas o Senhor chamava ele a ser dominicano. A mãe de Santo Tomás, creio eu que foi tentada pelo demônio, amarrou ele e o prendeu e mandou uma prostituta e tentar Santo Tomás de Aquino. Ele vai, pega um pedaço de madeira, coloca no fogo e avança para cima daquela mulher para que ela não toque na pureza dele. Porque para Santo Tomás enxergar tudo o que ele enxergou e ser chamado mestre do mundo, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Na hora da prova, ele agiu em legítima defesa e foi para cima da prostituta, porque ele mostrou que era inegociável com ele abraçar o propósito de Satanás, perder a graça divina, porque Santo Tomás dizia, é melhor que caia do céu a lua, o sol, as estrelas, do que uma alma perder a graça de Deus por causa do pecado. E o mesmo dizia que se todas as montanhas do mundo fossem transformadas em ouro, ela não vale nada perto da graça de Deus numa alma. E Santo Tomás venceu. Depois que ele vence, ele faz uma cruz na parede, dá um beijo na cruz e reza a Deus para protegê-lo na sua pureza. Quando ele tem um sonho, quando ele está dormindo, vem um anjo com um tição de fogo, coloca nele, e Santo Tomás de Aquino nunca mais sente uma tentação contra a impureza, por causa do mérito dele ter vencido a tentação de uma maneira tão gloriosa. Deus retirou dele isso. A mesma coisa aconteceu com São Bento. Um dia ele vê um pássaro preto passando na frente dele, e ele sente uma vontade de abandonar o mosteiro. Imagina São Bento abandonando a vida beneditina. O que seria da história dos monges da igreja? E quando ele percebe que é uma tentação, ele faz duras penitências, ora muito, e nunca mais ele é tentado gravemente. Agora, teve santos como São Francisco, que se jogou na neve. São Bernardo de Claraval, para vencer uma tentação, se jogou num tanque de água gelada. Teve santos como Santo Inácio de Loyola, que se jogou nos espinhos. E uma das tentações que mais derruba as pessoas é a tentação da impureza. Masturbação, pornografia, sexo antes do casamento. E ai daquele que não vigia. Só que aí tem uma coisa, Deus tem um propósito para cada um de nós. Pio IX dizia, se Santo Tomás de Aquino tivesse pecado, a igreja não teria um Santo Tomás. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês. Estando no caminho do Senhor, nem adianta reclamar com Deus por causa das provações. Porque o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 vai dizer, considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Essa palavra perfeição está lá em São Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus, por meio da provação, Ele quer nos deixar como São Tiago vai dizer aqui, sem fraqueza alguma. Ele quer o homem rijo, forte, resistente.
Ele vai continuar falando, não, eu não vou nem, depois vocês leem. E a vida é assim. Ele permite Satanás vir. E na vida de Santo Antão, se diz que o demônio se materializou em forma de leão e saiu no soco com Santo Antão. E quando ele estava fraquejando, Jesus apareceu e o demônio foi embora. E Santo Antão, todo fraco, olha para o Senhor e diz: Senhor, onde estava? Não estava vendo que eu quase pereci no meu combate? E Jesus disse: eu estava vendo você lutar pelo meu nome, mas porque você foi fiel até o fim, eu vou tornar o seu nome célebre no mundo inteiro. Aí a gente vê que tem dois tipos de resultado: ou a pessoa é aprovada, ou ela é reprovada. Só que aí tem um fruto. Que fruto? Cada vez que a pessoa cai numa tentação, ela peca. E aí tem aquele inspiração diabólica que vem assim: não, tudo bem, você peca, mas você confessa. Eu não estou falando que quando peca, não confessa, mas o diabo ele não vai falar outra coisa, as consequências do pecado. Jesus vai dizer em São João capítulo 8, versículo 34, aquele que se entrega ao pecado torna-se o seu escravo. E a pessoa vai ficando cada vez mais atada. A inteligência dela obscurece e a vontade dela fica enfraquecida. Ela só quer viver de prazeres sensitivos. E aí, se a pessoa começa a resistir, sabe o que vai acontecendo? Cada vez que ela resiste, ela vai aumentando na virtude, ela vai ganhando um grau de amor a Deus, ela vai subindo na sua graça. Ela vai passando por estágios. O primeiro estágio é vencer o diabo. E é bom você fazer um exame de consciência na sua vida. Na minha vida espiritual, sempre que o Senhor me joga numa provação contra Satanás, eu venço ou eu caio? Eu estou me saindo um bom soldado ou não estou saindo um bom soldado? Eu tenho agradado o Senhor com a minha vida? Eu tenho resistido, eu não tenho resistido? Esquece resistir ao diabo sendo mundano. Esquece resistindo ao diabo, fica o dia inteiro no celular. Esquece resistindo ao diabo consumindo tudo que é do mundo. Esquece resistir ao diabo com más companhias. Esquece resistindo ao diabo apregando aos prazeres dessa terra. Santo Tomás de Aquino vai dizer que quanto mais uma pessoa busca as coisas do alto, mais ela se afasta das coisas da terra. E quanto mais ela busca as coisas da terra, mais ela se afasta das coisas do alto. Se você for um católico mundano, as graças de Deus não vai iluminar a sua inteligência para você ter sabedoria, vigilância e força. Sabe o que a gente precisa ter? Um querer. Porque quando a irmã de Santo Tomás de Aquino chegou para ele e falou assim: como eu faço para me tornar uma santa? Ele que é um mestre do mundo, poderia ter dado uma catequese enorme. Ele falou: querer. Se você querer verdadeiramente, o bem-aventurado José Alamano vai falar: se você der um passo em direção a Deus, Deus dá 8 em direção a você. Só que agora tem pessoas que não têm isso. Nossa patrona aqui, Santa Teresa d'Ávila, fala de uma tal de determinação. Sabe o que aconteceu? O dia em que Santo Inácio de Loyola resolveu seguir Jesus de verdade, o castelo aonde ele estava rachou no meio. Deu um tremor. E viram na cidade inteira que não houve esse tremor em nenhum lugar, não se escutou os barulhos que ouviu sim, em nenhum lugar, e na região fizeram um exame e tal, essas pessoas que mexem com isso, e só ali houve aquele tremor e o castelo rachou. Sabe por quê? Porque São João da Cruz dizia: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. O tormento que Santo Inácio de Loyola gerou no inferno pela resolução da vida dele, até hoje Satanás dá cabeçada na parede, porque o que os jesuítas fizeram com o inferno, os frutos, Santo Inácio de Loyola, pelo amor de Deus, o jeito que ele ganhava alma para Deus era uma coisa impressionante. Estava querendo ganhar foi conversar com um bispo, e o bispo estava lá. Santo Inácio percebeu que ele estava mundano, que ele não estava vivendo em graça. Aí o bispo chegou para ele e falou assim: vamos jogar uma partida de bilhar? Santo Inácio não estava nem interessado com essas coisas, veio uma inspiração. Santo Inácio falou: vamos, só que se eu ganhar a partida, você realiza um desejo meu, e se você ganhar a partida, eu realizo um desejo seu. O bispo, claro. Santo Inácio não sabia jogar bilhar, não sabia. Olha o que a graça de Deus faz com os santos. Ele catou o taco, matou todos na bola, pá, pá, pá. Agora você vai ter que realizar um desejo meu. Chegou para o bispo e falou: quero que você faça os exercícios espirituais. Eu tenho divulgado os exercícios espirituais do Instituto do Verbo Encarnado por onde eu passo.
Já fiz uns 4 exercícios lá e todo ano tem que fazer 2 ou 3. O bispo fez os exercícios, saiu dos exercícios, virou um santo. O outro lá que ele estava querendo ganhar para Deus, falava de Deus, o cara nada. Na onde ele morava, no frio da Europa, ele sabia que todo dia o cara passava por uma ponte. Ele se jogou na água gelada do frio da Europa. E quando o cara passou, ele começou a acenar para o cara. Senhor, aquilo que eu estou fazendo por amor a você, para que você renda a sua alma a Cristo. Aquele cara viu Santo Inácio na ponte, se ajoelhou, se converteu e virou um grande santo. Aonde Santo Inácio de Loyola passava, ele arrastava as almas para o amor divino. Só que ele teve que resistir o diabo. Ele teve que resistir muita tentação. E quando Satanás percebeu que a resolução do homem era forte, o castelo rachou no meio. Porque quando uma pessoa decide vencer o diabo e dar a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás sabe o que acontece no reino dele. Mas até lá, a pessoa vai ser muito provada, vai sofrer muito, vai ter que resistir muito, vai ter que fazer penitência, vai ter que botar o joelho no chão, vai ter que se humilhar, vai ter que agarrar, e Nossa Senhora vai falar: pelo amor de Deus, mãe, me ajude. Porque o dia que o bem-aventurado Alano de la Roche estava sofrendo uma tentação das piores, que ele estava pegando uma faca para cortar o seu pescoço, a Nossa Senhora deu um tapa na cara dele e disse: se você não recorrer a mim, você vai perecer. Ninguém que quer ser santo consegue vencer o diabo sem a Nossa Senhora. Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te esmagará a cabeça. E São Luís Maria Grião de Montfort, ele disse que a primeira coisa que o diabo faz é tentar levar uma pessoa ao pecado. Depois que ele cai, é tirar de perto dele a devoção à Nossa Senhora, porque ele sabe que só Nossa Senhora para recuperar a graça divina na alma dela. Tem que lutar. E uma das coisas muito interessantes é que quando no meio dessa luta contra o diabo você tem bons amigos. O livro de Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz que o amigo ama em todo o tempo, e na hora da prova ele se torna um irmão. Nada melhor do que ter amigos de oração que se preocupa única e exclusivamente com uma coisa: a salvação da sua alma. A Bíblia vai dizer no livro do Eclesiástico 6 que um amigo é um remédio de imortalidade. E aí você vê o nível de caridade cristã que as pessoas têm. A Bíblia não fala que é uma coisa muito fácil achar um amigo, ela fala que quem achou um amigo encontrou um tesouro. Porque quem não ama verdadeiramente a Deus não ama o próximo. Se você não tem vida de oração, se você não ama a Deus verdadeiramente, você só vai amar os outros por mero interesse. Estava vindo com o Nelson, aqui no meio do caminho, e eu fiquei 12 dias no Instituto do Verbo Encarnado, que teve a jornada dos universitários, depois teve o encontro de jovens. E foi no domingo que eu estava vindo embora, e quando eu estava indo, o padre chegou assim: Anderson, está indo embora agora? Eu falei: tô, padre. Ele falou: você quer que eu celebre uma missa particular para você? Eu falei: por quê, padre? Não, para você não ficar sem missa hoje. Estava tendo a procissão, ia até a procissão com o Santíssimo, e o padre iria abandonar todo mundo para celebrar uma missa em particular para mim, para eu não ficar sem Eucaristia no domingo. Eu falei: não, padre, pode ficar tranquilo. Eu acordei cedo e hoje fui na missa porque eu sabia que eu ia embora nesse horário. Eu falei para o Nelson que aquele ato daquele sacerdote mostrou que ele tinha amor pela minha alma, porque pensando que eu estava sem missa e que eu poderia pegar um trânsito, chegar atrasado na minha casa e não conseguir a missa, ele renunciou toda a sua tarefa de procissão, estar junto com aquela juventude linda para celebrar uma missa, porque ele olhou para a minha alma. Quem são os seus amigos? As pessoas com quem você anda. A Bíblia diz que se você for fiel a Deus, Deus te dá um amigo desse. E olha que eu vou te falar, uma coisa rara, hein? É uma coisa rara. Santo Tomás de Aquino vai dizer que um amigo ameniza a dor e o sofrimento. E quando você está mal, ele sempre te leva para o céu. E na hora da guerra contra Satanás, como é bom ter um amigo verdadeiro quando você está sendo provado, que a única coisa que ele quer fazer é te ajudar na oração, te conduzir na oração e caminhar com você rumo à santidade. Depois, recebe a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-no com alegria, mas não tem raízes e são inconstantes. Olha, tem um livro de um bispo da igreja chamado Rafael Cifuentes, chamado A Constância.
Porque livro é maravilhoso. Porque a gente formula propósito, faz que vai fazer isso. No início do ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter meia hora de oração, eu vou rezar meu terço, eu vou estudar a Sagrada Escritura, e começa com um propósito. Mas e a constância? E a perseverança nessas questões? São José Maria Escrivá dizia, meus irmãos, começar é para muitos, perseverar é para santos. Começar é para muitos. Na hora da emotividade, entusiasmado, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Eu lembro da cruz. Todo mundo estava seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. A multidão o seguia. Os seus discursos tinham 5.000 pessoas, fora as mulheres. Imagina a multidão que o nosso Senhor pregava, sem microfone, sem alto-falante. O milagreiro, esse é o Senhor, o Messias está no nosso meio. A maioria o abandonou. Sabe o que eu me preocupo? Com aquilo que nosso Senhor vai dizer sobre a porta larga e a porta estreita. Entrai pela porta estreita, abrindo a página. Eu amo quando isso daí acontece. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. A maioria não persevera. O maior número é os que dão as costas para Deus. Oséias capítulo 11, versículo 7. O meu povo é inclinado a separar-se de mim. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Irmãos, se nós não tivermos constância, meu Deus do céu. E por que muitas vezes acontece a inconstância? Por causa da tribulação ou uma perseguição por causa da palavra. Agora, me diz uma coisa, tribulação, João capítulo 16, versículo 33, no mundo vós haveis de ter aflições. Salmo 33, 20, são numerosas as tribulações do justo. Olha a vida de Jó, meu Deus do céu. Olha a vida do profeta Daniel, o cara porque rezava foi jogado numa cova com leões. Quando Nossa Senhora aparece para Santa Bernadette, ela diz o quê? Não vos prometo alegria nesta vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Paulo exortava os discípulos a perseverarem na fé, dizendo que é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Está tudo aqui. Esse discurso diabólico dos protestantes, falando só de prosperidade, é o maior engodo de Satanás. Logo no início da minha conversão, o meu sonho era que o meu pai me visse pregando, porque eu fui muito humilhado por ele, fui muito humilhado pelo meu pai. Espera aí rapidinho, pessoal. Eu fui muito humilhado pelo meu pai, apanhei na cara, me chamava de burro e tantas coisas. Eu queria que meu pai me visse pregando, queria mostrar para o meu pai a minha regeneração. E numa madrugada, Jesus me disse, leva teu pai para confessar, porque daqui 3 meses eu venho buscá-lo. Olha, irmãos, eu era tão no início da minha fé, mas foi tão real aquilo que Deus falou para mim, que passou 3 meses, meu pai morreu, mas graças a Deus confessou antes. No dia do enterro do meu pai, um homem que era próspero, tinha muito dinheiro, morreu, não tinha nem caixão para ser enterrado, morreu num caixão de papelão. Não desmerecendo meu pai, mas os 2 últimos serviços dele era vender alho de porta em porta. Ele foi porteiro num prédio, mas para um homem orgulhoso como meu pai, que chegava com um maço de dinheiro assim, ó, em casa, minha mãe falou, antes seu pai voltava com os paletó lotados de dinheiro. Morreu humilhado. Foi enterrado num caixão de papelão. Eu tinha que levar ele para o hospital arrastando ele no meu ombro, porque eu não tinha dinheiro nem para pegar táxi para nada. Minha mãe estava numa pobreza lascada. E aí quando eu estava no caixão, eu fui para a Santa Missa. Eu estava com uma dor. Falei, nossa Senhora, meu pai não me viu pregar e tal, eu queria ter tido uma vida melhor com ele. Eu estava num desespero, eu falei, Senhor, me fala alguma coisa. Eu abri a Bíblia, sabe o que estava escrito? Que os mortos enterrem seus mortos. Eu falei, nossa. Mas também depois eu tive um consolo, que a morte do meu pai foi muito terrível. E Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena, quando você vê que uma pessoa está tendo uma morte terrível, glorifica a minha providência, que eu estou purgando os pecados dela em vida para ela não ser condenada no inferno. Mas o que foi terrível para mim, foi que os mortos enterrem seus mortos. Foi uma tribulação, eu fiquei atormentado. Eu chorei 3 meses seguidos. Agora, uma irmã religiosa chamada Irmã Agnes,
Foi fazer uma pregação, missionária da Consolata. Ela falou: eu já vi gente indo embora da igreja porque Deus não curou uma dor de cabeça, porque teve uma briga com o sacerdote, com coisas mínimas. Não aguenta nada, de cristal. Qualquer tribulação, a pessoa afrouxa, reclama com Deus com tudo. Mas Jesus não avisou tudo. Tá, Anderson, mas assim, ele fica sofrendo tribulação, o que é que eu ganho com isso? O que você ganha com isso? Romanos 8,18. Tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. A única maneira de você sofrer com amor, agarra na cruz e olha para o céu. Porque quando São Timóteo Marte estava sendo colocado na calvície, estava sendo torturado pela dor, um anjo chegou e falou: olha para o céu, o paraíso te espera. Só que também tem os bônus do sofrimento, né? Quando Santo Estevão estava sendo apedrejado, ele viu a glória do céu. Só que no momento da oração dele, ele fez o quê? Ele orou por São Paulo. Sabe o que Santo Agostinho diz? Se Estevão não tivesse orado por Saulo, a igreja não teria um Paulo. Quando você estiver sofrendo, oferece as suas orações para Jesus, porque Ele vai saber muito bem usar na sua vida e na vida de outra pessoa que precisa de um sangue na alma sendo derramado para realizar uma obra de graça. Tribulação. Estava conversando com o Nelson vindo para cá. Nelson tem 3 filhas maravilhosas. E uma das filhas dele, muito inteligente, passou em várias universidades, ela está querendo ir morar longe. Ele falou: Anderson, meu coração está sofrendo. Às vezes eu olhava para o outro lado do carro, que meus olhos ficavam marejados de lágrimas, porque eu penso na Maria Clara. E para algumas pessoas pode ser uma coisa... Mas cada um sabe na sua vida a sua dor, o seu sofrimento, a sua tribulação. Agora, se não é uma pessoa que ama nosso Senhor Jesus Cristo, reclama, espana, não aguenta. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. O miolo de tudo é a oração. Santa Teresa d'Ávila diz: quem deixa de rezar, cedo ou tarde se torna um demônio ou um animal. Lembra-se de João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Por isso que o Nelson sabe muito bem, o que eu tenho indicado nas minhas lives, nas minhas pregações, é o livro A Alma de Todo Apostolado. Todo católico deveria ser obrigado a ler aquele livro, porque quem não orienta a sua vida pela oração não retém a união com Deus, e quem não se une com Deus não aguenta isso daqui não. E aí depois ele vai falar por causa da perseguição da palavra. Ei, irmão, como que morreram os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo? O único que não morreu mártir foi São João. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Santo André em X. São Bartolomeu teve toda a sua costa destruída por um pente de ferro. Agora veja bem. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, Mateus capítulo 5, versículo dos 10 ao 11, e eu quero ler para vocês. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. É por causa de Jesus que você é perseguido. No seu trabalho, na sua universidade, na sua família. Você chega lá, você quer ter um comportamento moral correto, você não quer falar besteira, você não quer cometer pecado. Ai que fanático, ai que idiota. Mas Senhor, por que isso está acontecendo de mim? Mateus capítulo 10, versículo 36. Os inimigos serão as pessoas de sua própria casa, da sua própria família. Jesus Cristo vai dizer em São Lucas 4, 24, o profeta não é bem aceito na sua própria pátria. Agora você tem noção do que está para acontecer com a igreja? Esse negócio aí do cara querendo fazer macumba dentro da igreja, isso daí é o fruto da Pachamama, meus irmãos. Isso daí é o fruto do Sínodo da Amazônia. Eu alertei aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho falando para vocês. Tem um monte de pregadores falando a verdade, porque a maioria não quer abrir a boca para nada. Mas você tem noção do cerco que está se fechando contra a igreja? Você tem noção das conspirações mundiais contra a fé? Eu não tenho dúvida alguma. Eu falo por mim, eu não falo em nome da igreja. Nós estamos no fim dos tempos. E o chicote vai estralar com força. E ai dos que não amarem a Deus. Por isso que eu indico para vocês, assista o filme dos Cristeiros. Vai lá, já assistiu, Eduardo? Já assisti e já vi o livro. Quando eu vi o martírio
daquele garotinho, gritando Cristo Rei, eu falei, isso daí que é a têmpera de um mártir. É um homem que ama a Deus. E aí quando eu fico vendo, por exemplo, Santo Antônio de Pádua era agostiniano e quis virar franciscano para ir fazer missão para morrer mártir. Só suporta essas coisas, irmãos, quem ama a Deus, e só ama a Deus quem reza, e só reza bem quem tem devoção à Nossa Senhora. Eu acho que vocês deveriam prestar muita atenção nisso daqui que está sendo pregado. Sabe por quê? Porque eu não imaginaria de jeito maneiro que eu iria falar isso daqui. Eu estava com uma confiança em Deus, que isso daqui, tudo que eu estou falando, é uma providência para nós. Eu estou gravando tudo, eu vou soltar isso daqui no grupo de WhatsApp, que essa pregação vale o mundo. Nós estamos por viver coisas terríveis. Há um projeto satânico querendo acabar com a igreja no Brasil. A conspiração do movimento gay. A conspiração da perseguição religiosa, querendo nos impor uma ditadura de não poder se pronunciar contra nada. Aceitar um culto de macumba dentro da igreja, com uma fraquejada do clero temendo em cima disso daí. Vamos precisar ser fortes e unirmos muito a Deus. Você não quer mudar de vida, não? Você não quer fazer um exame de consciência sério na sua vida e colocar fora do teu barco tudo aquilo que te impede de amar a Deus e de ser santo? Eu tenho certeza de uma coisa aqui. Por causa disso que vocês estão escutando aqui agora, Deus vai dar uma graça especial para cada um aqui, por meio do coração imaculado de Maria. Mas Jesus disse a Santa Ângela de Foninho: quando uma pessoa não corresponde às minhas graças, eu abandono ela a si mesma. Ou nós correspondemos à graça de Deus e colocamos uma disciplina na nossa vida. O que te tira de Deus? O que te impede? Lembro que tinha uma meditação um dia que eu fiz, que tipo assim, você está dentro de um barco, e o barco está pesando, ele está afundando, você tem que tirar coisa do barco e jogar para fora. Aí você vai ter um apego a alguma coisa, não, se você joga fora ou você morre. O que está dentro do seu barco, da sua vida espiritual, que você tem que jogar para fora, senão você vai morrer espiritualmente? Joga fora. Vai para o recolhimento. Vai ler o Imitação de Cristo, lê o Evangelho. Para de perder tempo com besteira. Paulo dizia: aproveitai ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Posso dar uma dica para vocês? Leia a carta de São Paulo aos Efésios. Você vê o fruto que você vai tirar disso. Chega lá na sua casa e começa a debulhar Efésios. E bota o seu joelho no chão e fala assim: Senhor, ilumina a minha inteligência para me entender isso daqui. Você vai ver as graças que Deus vai derramar sobre a sua vida. E aqui depois ele continua aqui, ó. Tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. E aí ele vai dizer outro aqui, ó. Outros recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam-na e a tornam infrutífera. Irmãos, como que eu faço para vencer a preocupação? Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 30, 29. Entretanto eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá sua preocupação própria, a cada dia basta o seu cuidado. Como assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí eu fico livre das preocupações? O que você entende pelo reino de Deus? Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de São Lucas, não sei se é Lucas 17, 24, mas é 17. O reino de Deus está dentro de vós. Sabe o que é o reino de Deus ser buscado em primeiro lugar? É a vida interior regrada. É a vida de oração, a vida de amor a Deus, a guarda do coração, que está tudo no livro do Alma de Todo Apostolado, que você tem que ler.
O Nelson aqui, ó, pega o livro do Alma de Todo Apostolado do Nelson, todo rabiscado, do começo ao fim. E foi interessante, né, Nelson, quando chegou aquele amigo seu, que você falou, rapaz, você tinha que ler um livro. Ele contou uma história de um padre que deu uma penitência para ele para ler o livro, o Alma de Todo Apostolado. Aí o Nelson vai falar do livro do Alma de Todo Apostolado. Nossa, é providência. Sabe o que o cara fez? Ele foi lá em casa buscar esse livro, Nelson. É a vida interior, é a vida de oração. Agora, quem reza assim, Deus coopera? Romanos 8:31, Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, Dom Bosco está lá dando pão para a juventude, e o pão está acabando, e os meninos veem que não tem pão no saco, ele vai colocando a mão e vai tirando o pão. São João Maria veio, Vianney não tinha trigo para dar comida para os pobres. Não se preocupem, foi e rezou. Quando ele está dormindo, começa da fenda, tipo assim, ó, olha para cima, ele está vendo aquele negócio de madeira assim, ó, da fenda começou a vir uns trem vazar. Era trigo, abarrotou de trigo o celeiro. O que fez? Deus colocou lá. Padre Eugênio, que celebrou o meu casamento, ele foi numa missão que ele viu, Anderson, não tinha sopa para ninguém, os monges tudo lá, colocando a sopa, ele falou, eu vi com meus olhos, você colocando sopa, um monte de prato, e a sopa assim, ó, ralinha, e não acabava, porque rezavam. Tem uma história muito interessante de Santo Antão, que Jesus chegou para ele e falou assim, ó, tem um homem que é muito mais santo que você. Sabe o nome dele? São Paulo Eremita. E aí Santo Antão foi visitar ele. Todo dia um corvo levava metade de um pão. E naquele dia ele levou um. Aí São Paulo Eremita bem dizia ao Senhor, ô Senhor, obrigado, todo dia o Senhor manda metade de um pão. E hoje que o irmão Antão veio me visitar, o Senhor mandou um pão inteiro. E se a gente não viver de oração, sabe o que vai acontecer? A gente não vai se abandonar em Deus. A gente não vai acreditar na providência. E sabe quem que vai ficar louco? Você, porque você vai querer ter o controle de tudo na sua vida. E sabe o que Deus disse para Santa Catarina de Sena? Se eu que alimento a traça dentro da madeira, o cupim dentro da madeira, eu não posso cuidar de vocês? Se Deus que Ele criou o universo com a palavra, você tem noção do tamanho do universo? Depois eu te mando um livro de um PDF que um padre jesuíta escreveu, ele foi fazendo a conta do tamanho do universo. Eu fiquei com medo, parece que o Sol acho que é 200 milhões de vezes maior que a Terra. E Deus criou o universo com a palavra. Sabe o que acontece? A gente não aprendeu a viver da providência ainda, porque a gente não reza bem. Porque o Salmo 22:1 vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não estou falando que não é para você trabalhar. Pelo amor de Deus, não vai interpretar mal a palavra, hein? Mas tem uma palavra aqui que eu acho linda. Sabe do quê? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou achar ela. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha que bonito aqui, ó. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, a súplica e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, vos guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas ele falou para você apresentar as vossas preocupações mediante o quê? Oração, súplica e ação de graça. Irmão, se você ama a Deus verdadeiramente, aquela palavra se cumpre. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. São Paulo dizia o quê? Que ele sabia viver na penúria e na abundância. Mas ele confiava em Deus. A Bíblia vai dizer que os que confiam em Deus são como quem? Os montes de Sião que não se abalam. Você imagina o que é viver sobrenaturalmente desse jeito? Você imagina o que é você ajoelhar para rezar e conseguir rezar? Você imagina o que é você conseguir amar a Deus sem ficar se preocupando com tantas outras coisas? Você se ajoelha para rezar, vem trocentos bilhões de pensamentos, você não tira um fruto da oração? Jesus vai dizer lá em Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Mas eu rezo, meu pensamento divaga, eu fico preocupado com isso, eu fico preocupado com aquilo e tal. O que Deus disse para Santa Catarina de Sena? Até que eu estava conversando com o Nelson, disse para ele, cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não conhecemos a Deus. A gente coloca ele dentro de uma caixa, acha que ele é aquilo, e vamos agindo com aquilo que a gente acha que ele é. Se a gente rezar bem e crescer espiritualmente, ele se revela a nós. Obrigado, Pai, porque escondeste isso aos doutos e sábios, mas se revelaste aos pequeninos. E aí continua a palavra aqui, ó. Preocupações mundanas, ilusão das riquezas. Ah, meus irmãos, isso daqui pega.
O Nelson chegou para mim e falou assim: Anderson, estava querendo ver aquela sua pregação sobre os pregadores coach. Na Igreja Católica entrou uma influência de prosperidade que está uma coisa tenebrosa. E aqui eu tenho certeza de uma coisa, de que isso que eu vou falar para vocês vem do coração de Jesus, porque hoje de manhã eu estava meditando o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Escuta isso daqui, que me ocorreu, e quando eu fui abrir o livro caiu na página certo, eu falei, meu, é Deus puro aqui hoje. E vai dizer aqui, ó: para se chegar ao amor perfeito de Cristo, é preciso empregar os meios adequados. Eis os meios que nos ensina Santo Tomás de Aquino. Primeiro meio, recordar-se continuamente dos benefícios divinos, gerais e particulares. Considerar a infinita bondade de Deus que está sempre nos fazendo bem, sempre nos ama e procura ser amado por nós. Evitar com cuidado tudo o que desagrada, por mínimo que seja. Renunciar a todos os bens sensíveis deste mundo, riquezas, honras e prazeres dos sentidos. Você está buscando muita riqueza? Cuidado, hein? Os que querem tornar-se rico, vai dizer Paulo a Timóteo, caem nas armadilhas do demônio. Mas teve tanto rico na igreja, tanta pessoa próspera, eu sei que teve. Jó era rico. Tem uma história de um jovem da igreja chamado Beato Jorge Frassati. Ele era rico, ele dava 110 cestas básicas por mês. Quando ele estava morrendo, ele pegou o dinheiro dele e mandou comprar uma injeção por um irmão que estava doente. Só que é o seguinte, ele é santo. Adorava todo dia, mais de 1 hora o Santíssimo Sacramento. Não tinha um pecado na sua vida. Irrepreensível. Se você for assim e se tornar rico, sabe o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai investir em apostolado, você vai fazer o bem, você vai ser caridoso, você vai ajudar os pobres, mas se você não tiver esse coração, você vai querer viver de prazeres, você não vai querer jejuar, você vai querer viajar o mundo inteiro, você vai querer só comer em restaurante bacana, você vai só se importar com o que o dinheiro pode te dar. E aí você vai ver uma coisa que Jesus disse lá em Lucas 16:13, vós não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza. Se você seguir a riqueza, ela vai acabar com a sua inteligência. Você não vai reter Jesus. E aí sabe qual que é o pior de tudo? Vai ser difícil entrar no céu. Porque o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 24, vai dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você for uma pessoa próspera, e você for desprendido, caridoso, e amar a Deus e ao próximo, ótimo. Mas não se esqueça de uma coisa. Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Agora, se as riquezas dominarem você, e você virar um workaholic, que acorda pensando em dinheiro, fica vendo vídeo na internet, e porque eu estou vendo lá os empreendedores, e eu fico lá ficcionado, procurando dinheiro, faço um curso, Milionário Mind, e vejo tal... Eu sei um monte de nome, mas como essa pregação vai para tudo quanto é canto, eu não quero ficar falando de nome. Mas eu conheço tudo desse negócio de mundo de empreendedorismo de internet. Eu poderia citar o nome de todo mundo aqui. Se você for pego por isso, cuidado. Você pode perder um céu e para um inferno bem quente, porque você aqui já teve a sua recompensa. Agora, se você for uma pessoa próspera, e você tiver um coração caridoso. Eu estava vendo um vídeo com o Nelson, chamado Quanto Vale um Sacerdote? Falando que a dignidade de um sacerdote é maior do que um rei, e mostrando como é importante ajudar os seminários. Se um dia Deus me fazer próspero, eu pego um pouquinho para dar sustento para minha família e invisto tudo na obra missionária. Tudo para a glória de Deus. Agora eu conheço gente na igreja que é picareta. É 40 mil, 50 mil para um show, é 5 mil, 10 mil para fazer uma pregação. Conheço vários. Vai numa diocese, liga aí, ó, tá querendo um show meu aí? 10 mil, 15 mil. Eu estava mostrando para o Nelson o vídeo do pessoal do Instituto do Verbo Encarnado. Vai fazer missão popular na favela, vai nas paróquias onde ninguém quer, levar Cristo. Mostrei um vídeo para o Nelson de um padre lá na Papua Nova Guiné, no meio dos pobres, uma capela parecia uma choupana, fazer missão.
levar a Deus, amar a Deus. Se o povo católico fosse caridoso verdadeiramente, essas obras missionárias sérias da igreja estavam cheio de investimento para ganhar almas. Mas tudo quer morrer na conta com 5 milhões. É a segurança da pessoa. Meu Deus, ó homem sensato, não tem domínio sobre 1 minuto da sua vida. Sufoca a vida espiritual. Sufoca a vida espiritual. Deus há de nos guardar. Agora, para confiar dessa maneira em Deus, tem que rezar muito. Ou seja, Henrique, se você não rezar, você está no sal. Se eu não rezar, você está no céu. Eduardo, se você não rezar, todo mundo está aqui. Se não rezar, está no sal. Sabe o que Deus fez com uma estratégia boa? Santo Agostinho vai dizer: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração não repousará enquanto não tiver em vós. Deus criou o homem para amá-lo e servi-lo. Se o homem não ama e não serve, ele adoece, ele fica louco. Ou seja, essa é a proposta da pregação de hoje. Eu não tinha preparado nada, mas se uma coisa que eu falei nessa pregação te serviu para algo, faz como Nossa Senhora. Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria guardava e meditava a palavra no coração. Eu me chamo Anderson Reis. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu canal no YouTube é Anderson Reis Oficial, @Anderson Pregador no Instagram. Você é convidado a partilhar conosco daquilo que a gente tem desenvolvido para a glória de Deus, para a salvação das almas e amor à Santa Igreja. Salve Maria Imaculada!